voltamos com nossa aula de redação oficial, redação empresarial. É aqui que você vê a língua portuguesa estruturada, adequada para você exercer melhor a sua profissão. Para você chegar já arrebentando no seu mercado de trabalho, não é verdade? Simões, boa tarde, como está tudo por aí? Sandra Mota, coloca os aluninhos para participar, né, Sandrinha? Coloca os alunos aí com as suas opiniões, até porque agora vai começar a parte da sabatina, né? Apresentei já teoricamente sobre discurso, sobre texto, tipo de discurso, então é hora de praticar um pouquinho. Vem para a aula, vamos praticar, vamos estudar, vamos sair daqui com boa produtividade, porque é isso que importa, tá bom? Então, lembrando, você fez a escolha, selecionou o seu modo de discurso preferido. Você já selecionou o seu tipo de discurso preferido, que é aquela forma que você se sente mais à vontade para passar a comunicação, certo? Então, você tem as possibilidades do texto narrativo, o descritivo, voltando aqui para a nossa tela, né? Você tem a possibilidade de escolher entre um discurso narrativo, um descritivo, o expositivo dissertativo ou o expositivo argumentativo, o injuntivo e o instrutivo. Professora, eu me esqueci de tudo isso. A senhora acabou de falar, mas eu esqueci, professora. Você de Ribeira do Piauí, Salinas Ribeira do Piauí, texto narrativo é aquele que você se sente mais à vontade contando umas historinhas, né? Passando informações, mas não esquecendo que nessas informações você tem que eleger alguns elementos que devem aparecer. Quando aconteceu, onde aconteceu, o que foi que aconteceu, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse acontecimento. Aí você optou pelo texto narrativo. Texto narrativo, gente, não é só romance, novela, crônica, contos, fábula, lenda, não é só isso. Texto narrativo também é um relato, um relatório, são textos em que você usa esses recursos de comunicação para poder melhor se fazer entender. Ou seja, é um tipo de discurso que você tem mais domínio. Isso acontece a todo mundo que vai discursar, todo mundo que vai falar. Tem palestrantes que já começam uma palestra dele contando uma historinha. Olha, vou contar aqui uma historinha que aconteceu comigo quando eu era menino e tal. E ele usa essa estratégia para poder abrir o restante do discurso e para poder deixar as pessoas mais à vontade. É uma forma também de você passar para o seu interlocutor uma coisa mais concreta, uma situação mais real daquilo que você está teoricamente explicando. Então, o texto narrativo, ele pode ser tanto o predominante que você vai usar no seu discurso, como ele pode ser uma estratégia dentro daquele outro texto predominante que você escolheu, tá bom? Para dizer que os textos não são uniformes, para dizer que os textos eles são múltiplos, eles podem estar conectados à intertextualidade. Aí, se você apta ou se acha mais apto para o texto descritivo, é porque você gosta de sequência de localização, você gosta de riqueza de detalhes, você tem o hábito de usar adjetivos. Agora, cuidado, nada de exageros, tá bom? Então, se você vai usar esse discurso mais descritivo, né, mais objetivo, porque nenhum texto é puro, acabei de dizer. Na verdade, a gente termina usando dentro do nosso discurso um pouquinho de cada. É só que conhecer realmente como eles são, que, na verdade, eles se misturam todos quando a gente está trabalhando. Professora, onde é que eu utilizo mais esse discurso, né, que é o descritivo, onde ele impera, onde ele tem maior possibilidade de aparecer? Quando você escreve diários, relatos, biografia, currículo, lista de compras, o cardápio, né? Ah, professora, mas eu nem vou trabalhar com cardápio. Olha, cardápio que a gente chama, às vezes, é uma lista como eu vou dizer, tem uma palavrazinha que a gente usa, não é nem o folder, daqui a pouco eu lembro, que você tem que mostrar para os outros as suas habilidades, que nem é sempre o currículo, certo? Que você leva para mostrar as habilidades, ou mostrar a própria empresa, né? O que a empresa tem a oferecer, o menu, né? Mostra o menu do que a empresa tem a oferecer,
O portfólio, olha aí, palavra certa, você faz um portfólio. Portfólio, gente, é um tipo de texto totalmente descritivo, certo? A diferença é que você vai usar imagens, além de palavras, você usa também imagens para poder representar bem a sua empresa. Quando você abre uma empresa no seu próprio WhatsApp, sua empresa totalmente virtual. Você tem o WhatsApp Business e você abre sua empresa. Tem lá a parte de você colocar o cardápio, de você colocar os catálogos, olha as várias palavras, né? Portfólio, catálogo, cardápio, menu, é tudo com a mesma finalidade, dizer o que é que a sua empresa tem a oferecer a seus clientes. E então você usa muito o texto descritivo nesse momento. Então temos que ter domínio também sobre esse tipo de discurso que é o discurso descritivo. Aí nós temos o discurso expositivo, queridos. Todo discurso expositivo, ele só tem uma função. Ele quer passar conhecimento, certo? Discurso expositivo é o seminário, é uma palestra, é uma aula que a professora está dando sobre tipos de discurso. Toda vez que você tem a passar conhecimentos, você está usando o lado expositivo. E todos nós, em algum momento, temos que passar o que a gente aprendeu. Temos que mostrar para o outro o que a gente sabe. Então, em algum momento, você vai precisar utilizar, ou quem sabe em vários momentos, você vai precisar usar esse tipo de discurso expositivo. Saber dizer aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, aquilo que você domina. Olha, não é dessa forma, isso aqui pode ser feito de outro lado, porque eu já fiz um estudo, já elaborei isso, tal, vai mostrando. Isso é expor o seu conhecimento. Mas essa exposição, ela não vem limpa e seca. A gente geralmente usa a exposição com a dissertação ou a exposição com a argumentação. Eu prefiro dividir assim, ó. A gente expõe, a gente coloca a dissertação com a exposição e a dissertação com a argumentação, né? Porque dissertar também é expor conhecimento. E você pode expor de duas formas, de maneira bem objetiva, dizendo apenas o que tem que ser dito, sem você fazer acréscimo de nada pessoal seu, afinal de contas você estudou o conteúdo, você sabe daquilo, você vai apenas explicar o contexto. O que acontece é o seguinte, eu fiz uma apuração do mercado de trabalho e eu percebi que existem mais pessoas disponíveis na área, tal. Se você vai mostrar o seu conhecimento, você pode ser bem informativo, bem direto. Aí você está sendo apenas expositivo. Agora, quando você mostra seu conhecimento e junto a ele você também expõe o que pensa, dá sua opinião, se posiciona, mas acredito que este não seja o melhor ambiente para a gente abrir a nossa empresa. Eu acredito que esse mercado de trabalho está saturado nessa região, então você está dando sua opinião, você vai precisar de argumentos. Vai precisar de exemplos, vai precisar de comparação, vai precisar de estratégias argumentativas para convencer o outro de que aquilo que você está falando, ó, é coerente, é seguro, é certeiro, para poder passar confiança, credibilidade nas suas palavras e no seu conhecimento. Então, são outros tipos de texto, de discurso que você vai ter domínio, tá bom? Que você precisa escolher qual é o melhor que se adapta a você. E tem um texto instrutivo, que também é chamado de injuntivo, né? Instrutivo ou injuntivo, que são sequências imperativas, como eu falei, é aquilo que diz o que a gente tem que fazer no seminário, na palestra, não, mas no anúncio, receita, tutorial, bula de remédio, manual de instrução, código de leis, tudo isso exige um verbo, né, mais imperativo, que é o modo de você impor aquilo que sabe. Faça, execute, domínio, igual aquelas plaquinhas que a gente coloca regras de convivência, não falei? Se você é mais afeito às regras, então, tem um pessoal que coloca as plaquinhas de regras de convivência. Dê bom dia, diga por favor, diga muito obrigado, não é isso? Tem as regras de conversa. Diga com licença, tá? São palavras mágicas, né? Que a gente aprende lá no Alfabetoc e quando a gente chega ao ambiente de trabalho, a gente desaprende. Como é que você chega ao ambiente de trabalho e não dá bom dia ao porteiro que fica ali na porta da empresa? Por quê? Porque ele é uma planta? Não, ele é uma pessoa. E é um trabalhador e ele é da mesma corporação que você, na mesma empresa que você. Então, vocês todos são colaboradores da mesma empresa. Não é porque você senta numa sala com ar-condicionado que o porteiro que fica lá na guarita, no calor danado, é menos importante ou não seja membro daquela corporação que você.
Então você chega e seja bem educado. Fale todo dia com a pessoa. Bom, tente aprender o nome. Como é o nome dele? O seu Pedro? Então diga todo dia: bom dia, seu Pedro. Tudo bem com o senhor? Até logo, seu Pedro. Até amanhã. Entendeu? Isso aí, gente, se chama relações públicas. É a forma de você se relacionar dentro da sua empresa. Sempre com carinho, sempre com agrado, sempre com uma expressão gentil, cordial com as pessoas, tá bom? Para você não parecer uma máquina. Ih, fulano, olha, se você é do tipo que passa e não dá nem um bom dia, pode ter certeza. Alguém lá atrás está dizendo, tá vendo essa daí? Passa e não dá nem bom dia. Então, isso não é bom para as suas relações de trabalho. E relações de trabalho, manter boa relação com todo o trabalho é primordial, tá certo? Então, são esses aqui os tipos de texto que a gente pode trabalhar, os tipos de discursos que você pode elaborar, e agora eu vou testar o nosso conhecimento. Discurso narrativo. Observa aí a situação. Discurso narrativo, como eu já expliquei anteriormente, é aquele que o orador narra uma história e para narrar uma história ele usa todos os seus elementos, né? Em especial a voz, o tom da voz, as personagens. Ah, professor, e tem isso? Sim, eu tenho que saber em que voz eu falo, o tom da voz que eu estou utilizando. Mas, professora, se eu estou escrevendo um texto, se o texto é escrito, como é que a outra vai saber qual foi o meu tom de voz? Já falamos disso na aula passada, lembra? O que demonstra o tom da nossa voz é exatamente o sinal de pontuação que a gente utiliza. Ou seja, se você quer testar, se você sabe usar na escrita o discurso, o tipo de voz, o tom de voz que você deve utilizar, você vai ter que treinar na leitura. Se você acerta a leitura, é porque você sabe escrever. Como é que você faria a leitura dessas vozes? Aqui eu tenho 3 discursos, né? Eu tenho discursos aqui, tem pessoas em uma situação de diálogo. Tudo bem que só tem uma pessoa falando, mas digamos que essa pessoa seja você que está falando. Você saberia ler a voz, o tom da voz desses personagens? Porque se você sabe fazer essa leitura, você também vai fazer saber a escrita. Você também vai saber redigir uma boa, né? Um bom texto aí oficial, uma boa comunicação oficial. Bem, aqui você tem o Calvin conversando com uma garotinha que está de uniforme igual a ele, mesmas mochilas, mesmas roupas, mesma classe, mesma idade. É isso que você faz a leitura. E diante deles tem um sapo. Um sapo, que é um anfíbio que a gente, pessoal, aí tem um medo, né? Então, aí o Calvin olha para a menina que está de óculos e diz assim para ela: não precisa ter vergonha de usar óculos, Ana. Acabei de descobrir que o nome da menina é Ana. Não precisa ter vergonha de usar óculos, Ana. Por que eu dei esse tom? Porque o sinal que foi utilizado aqui foi apenas uma reticência. E a reticência não me manda impor. Se fosse uma afirmativa, era um ponto final. Se fosse um ponto final, a voz seria a seguinte: não precisa ter vergonha de usar óculos, Ana. Essa seria a voz, essa seria a leitura, mas não é um ponto final, é um ponto de reticências. E as reticências mostram quebra de voz, interrupção da voz, interrupção do pensamento, sugestões, certo? Então, eu tenho que dar um tom de continuidade. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha de usar óculos, Ana. Existem problemas, olha como dei continuidade, porque sugere-se que aqui é a continuação dessa fala. Existem problemas de visão muito piores. Por que eu falei nesse tom? Muito piores. Por que eu não terminei assim? Existem problemas de visão muito piores. Porque se eu falasse muito piores, eu ia estar dando ênfase. E para dar ênfase na leitura, ênfase na voz, eu vou usar exclamações. Entendeu? Para dar assertividade da voz, eu uso ponto final. Se eu quero fazer ênfases, eu uso ponto de exclamação, ponto de interrogação. E não foi o caso. O caso foi, de novo, o uso das reticências, que não me dá o tom nenhum.
Só deixa vago, só deixa aberto. Vá treinando sua leitura, que você acerta no discurso. Você coloca o seu discurso na proporção certa, com o sinal certo, sem mais e nem menos. Desde a primeira aula que eu venho batendo em cima do uso correto dos sinais de pontuação, para mostrar exatamente isso aqui, ó. Qual foi a voz, qual foi o tom que você quis adotar naquela comunicação. Isto é importantíssimo, tá bom? Não tem, eu digo muito, gente, para um discurso, para uma oralidade, para uma comunicação, usar os pontos adequadamente, usar os sinais de pontuação adequadamente é imprescindível, é necessário, tá certo? E posso até ir mais longe. Fazer um texto sem conhecimento do uso dos sinais de pontuação é um suicídio de trabalho. É um abuso que você vai cometer. Você vai mandar um texto completamente fora do tom, fora da entonação, que as pessoas que sabem ler, porque aí é o que eu digo, só sabe fazer a pontuação adequada quem sabe fazer leitura. Por isso eu coloquei essa tirinha como teste de leitura aqui para a gente. Eu queria poder estar aqui ouvindo o tom. Eu queria estar na sala de aula agora com vocês. Aí eu ia pedir assim, ô Sandra, peça para uma aluna ler essa tirinha para mim. Eu ia só ouvir a entonação. Como é que a pessoa ia interpretar o tom dessas reticências, né? Olha aí, existem problemas de visão muito piores. Olha aí, ó, muito piores. Olha o aberto. Olha como eu não fechei, eu não lacrei, porque não é ponto final. Olha como eu não me emocionei, porque não é exclamação. Olha como eu não perguntei, existem problemas de visão muito piores, porque não é interrogação. Eu só falei, existem problemas de visão muito piores, ou seja, parece que ele vai dar continuidade à ideia que estava dizendo. E ele conclui, muita gente não consegue enxergar além das aparências. Olha o tom que eu dei. Muita gente não consegue enxergar além das aparências. Por que eu dei esse tom assim meio que de molescência tal? Porque agora ele usou uma exclamação. E a exclamação é um tipo de sinal de pontuação que eu devo usar no meu discurso quando eu quero reagir a alguma coisa. E é uma reação a quê? É uma reação ao que ele colocou aqui, olha. Ele está dizendo, Ana, não se preocupa de usar óculos, não. Existem problemas de visão muito piores do que o seu de usar óculos. Aí ele conclui, ó, muita gente não consegue enxergar além das aparências. Está aí o maior problema de visão que as pessoas têm. Só olham as aparências. É um texto de finalidade crítica, de posicionamento, mas tem falas, tem personagem, tem ambiente, tem um local. Tudo bem, está tudo aí feito através de imagem, mas não deixa de posicionar esse texto dentro do contexto narrativo, tá bom? Contexto narrativo. Caso de secretária. Vamos ler aqui um texto de Carlos Drummond de Andrade. Esses sinais de reticências que eu coloquei aí entre parênteses ou entre chaves, né? Entre colchetes. Eles não querem dizer que o texto está sugerido, não, tá bom? Quer dizer que o texto está fragmentado. Caso de secretário, já especifiquei, fragmentos, né? O que você encontrar entre parênteses quer dizer que está fragmentado. Pois, então, uma estranha se lembrava dele com tais requintes, e a mulher e os filhos nada? Baixou a cabeça, ficou rodando o lápis entre os dedos, sem gosto para viver. Gente, esses textos é para você treinar a leitura. Ô, Sônia, diga, e Luzia Carvalho, diga aí aos nossos alunos que quando você treina leitura em voz alta, você treina discurso, você treina pronunciamento, você treina oratória, tá bom? Que a melhor forma da gente aprender o domínio de discurso é treinando leitura textual. Eu lembro que quando a gente é criança, os nossos professores colocavam a gente para ler o texto em voz alta, não era? E queria saber se você sabia dar a entonação, a pausa, a respiração. Aí, como os professores não administravam a reação dos colegas,
que riam se você errava, que corrigia se você lesse uma palavra de maneira diferente. Então, acabava causando constrangimento à criança e a gente deixava de fazer a leitura em voz alta. E quando você deixa de fazer a leitura em voz alta, você perde uma parte fundamental do estudo de língua portuguesa, que é o oral, a oratória. Hoje, quando você vai planejar a língua portuguesa, você planeja o estudo de leitura, que são o conhecimento dos textos, você planeja a parte da análise linguística, que é a parte que a gente chama de gramática, né? Você planeja a parte da produção textual, que é a redação, e tem a oralidade. E a oralidade é isso, é você saber treinar o seu discurso. A gente perde muito quando não faz leitura em voz alta, tá bom? Então, voltemos aqui. Pois então, uma estranha se lembrava dele com tais requintes. E a mulher e os filhos, nada? Olha a interrogação. Nada? Baixou a cabeça, ficou rodando o lápis entre os dedos, sem gosto para viver. Viu como eu entonei? Como eu fui inquisitiva agora? Sem gosto para viver, porque é um ponto final. Aí você observa agora que tem um travessão. Se tem travessão, é alguém falando, é um personagem se pronunciando. O senhor vai comemorar em casa ou numa boate? E foi uma pergunta. Então, eu faço a entonação da pergunta. O senhor vai comemorar em casa ou numa boate? Engasgado, confessou-lhe que em parte nenhuma. Fazer anos é uma droga. Ninguém gostava dele neste mundo. Iria rodar por aí à noite, solitário, como o lobo da estepe. Olha, por esse dizer aqui, tu percebe que o narrador mora dentro do consciente do personagem, né? Ele está lendo o que o personagem está pensando. Se ele lê o pensamento do personagem, você chama isso de quê? Você chama isso de narrador onisciente. Aí continua as falas, né? Continuam as falas aqui. Se o senhor quisesse, podíamos jantar juntos, insinuou ela discretamente. Onde você prefere ir? Perguntou ao saírem. Se não se importa, vamos passar primeiro em meu apartamento. Preciso trocar de roupa. Mas antes quero um drink para animar. Ela retificou. Retificou quer dizer, ela corrigiu, né? Mas antes quero um drink para animar. Ela retificou. No apartamento, ela apontou-lhe o banheiro e disse-lhe que o usasse sem cerimônia. Dentro de 15 minutos, ele poderia entrar no quarto, não precisava bater. E o sorriso dela, dizendo isto, era uma promessa de felicidade. Queridos, preste atenção nisso aqui. Olha, aquilo que eu chamo de discurso explícito e discurso implícito. O que um diz e o que o outro entende. Vamos reler o que foi que a moça, a secretária, já que o nome é caso de secretária, vamos reler o que foi que a secretária disse à pessoa. Ela disse, no apartamento, segundo o narrador, ela, a secretária, apontou ao rapaz, a ele, o banheiro. E disse-lhe que usasse sem cerimônia. Use o banheiro sem cerimônia quer dizer o quê? Use o banheiro à vontade. Faça o que você tiver necessidade nesse banheiro. Dentro de 15 minutos, olha o que ela diz para ele, ó. Dentro de 15 minutos, ele poderia entrar no quarto dela. Entendeu? Olha, daqui a 15 minutos você vem ao meu quarto. Não precisava bater. Ela disse para ele, olha, chegou a casa, né? Aí ela disse, olha, ali está o banheiro, pode usar à vontade, tá bom? E depois de 15 minutos você bate aqui no meu quarto e pode entrar sem cerimônia, né? Vem ao meu quarto e não precisa bater. Não precisava bater. Pode entrar sem cerimônia. E o sorriso dela dizendo isto era uma promessa de felicidade. Vejam só, em algum momento ela falou algo além do que ele deveria fazer, usar livremente o banheiro, depois ir até ao quarto dela, não precisa bater a porta, o senhor pode entrar. Mas isso quer dizer o quê? O que é que fica subentendido? Aí vem o julgamento moral. Aí vem você botar palavras na boca da moça que provavelmente ela não tenha dito, ela não disse.
mas que você entendeu porque ficou implícito, porque você se quis levar por esse caminho. Por quê? Porque ela é mulher? Porque ela convidou um homem para ir na sua casa? Porque ela disse, olha, ali é o banheiro, use à vontade, eu estou bem aqui no quarto, viu? Se quiser falar comigo em 15 minutos, você pode entrar sem bater a porta. Mas ela está convidando ele para alguma coisa a mais. Usar o banheiro sem cerimônia significa que ele vai ter que tirar a roupa? Foi o que ele entendeu. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele nem percebeu ao certo se estava se arrumando ou desarrumando. De tal modo, os 15 minutos se atropelaram, querendo virar 15 segundos, no calor escaldante do banheiro e da situação. Olha, ele ficou todo quente ali devido à situação. Ela mandou ele entrar no banheiro, né? E usar à vontade. E depois de 15 minutos, podia ir direto ao quarto dela, não precisava nem bater. Olha o que ele entendeu. Liberto da roupa incômoda, ele tirou a roupa, gente. Ele entendeu que tinha que tirar a roupa. Olha o que é o discurso, o que é o conhecimento, o entendimento de um discurso. Liberto da roupa, abriu a porta do quarto. Eita, foi lá para o banheiro, tirou a roupa, zup, zup, foi lá peladão para a porta do quarto. E ela não falou isso. Use o banheiro livremente, só isso, sem cerimônia. E ele tirou, foi a roupa. Lá dentro do quarto da secretária, sua mulher e seus filhinhos, em coro com a secretária, esperavam no canto. Parabéns para você. E ele o quê? Sem roupa. Imagina o constrangimento? Imagina como é importante entender e compreender o discurso do outro? Observar o que o outro realmente falou? Então, são as questões que eu digo para você. Você tem que saber falar e ser compreendido. Seja objetivo, seja curto, grosso, como dizem, né? Não precisa ser grosso, não. Basta mesmo ser eficiente na sua comunicação, que não vai dar outro entendimento. Questãozinha para a gente resolver. Quem quiser participar, coloca a resposta aí no chat, tá bom? Ou no chat do YouTube, ou no chat do nosso IPTV. Participe aqui com a gente, porque eu gosto muito quando vocês participam das nossas aulas. Elas ficam assim bem mais emocionante, né? Quando o Nelson participa da aula. Então, fica bem mais emocionante. Vamos lá. Primeira pergunta sobre o texto. A finalidade da crônica. O que eu falei para você, crônica é um texto. Se é um texto, ela tem finalidade comunicativa. O que eu disse sempre para vocês, se é texto, é um discurso. Todo discurso tem uma finalidade comunicativa. Ninguém escreve texto sem ter finalidade comunicativa. Aprenderam isso? Então me digam, qual é a finalidade desse texto escrito pelo Carlos Drummond de Andrade? O que foi que ele quis passar para a gente? Responda, Cleidiano. Bora, Sandra. Coloca os alunos para responder. Qual é a finalidade desse texto do Carlos Drummond de Andrade? Texto é discurso. Discurso tem finalidade. Todo texto, todo discurso tem uma finalidade comunicativa. Qual foi a finalidade desse discurso? Letra A. Foi narrar um episódio de escritório. Contar um episódio de escritório, histórias de escritório, né? Foi contar a história da rotina de um escritório. Foi denunciar uma situação de assédio no trabalho. Ou foi descrever a rotina de um escritório de repartição pública? Observem aí, tem 4 verbos sendo colocados para vocês. Narrar, contar, denunciar, descrever, porque são situações de discursos diferentes. E eu falei isso ao longo da nossa aula. Quando você escolhe um discurso, você pode optar por descrever, optar por denunciar, optar por contar uma história, que é a mesma coisa de narrar uma história. Já escolheram? Qual é a finalidade do discurso? Com certeza, ele não optou em denunciar uma situação de assédio no trabalho, porque seria agressivo demais e a intenção do texto não é denunciar. Tá bom? Você denuncia através de outro tipo de texto. Textos argumentativos denunciam. Esse aqui não. Descrever a rotina de um escritório de repartição pública, descrever quando você prioriza os adjetivos, né?
Então, quando você diz o acontecimento, um por um, enumera, tal, topicaliza, que não aconteceu, descarta. Ficamos com duas opções, porque ambas recaem sobre a crônica, que está dizendo, ó, finalidade da crônica. Crônica é texto narrativo. Se é texto narrativo, o discurso é narrar ou contar a história. Então, letra A e letra B têm inícios idênticos. É só saber o que foi que ele quis contar para a gente. Ele narrou um episódio. O que é episódio? Eventos isolados. Episódio é um evento isolado, certo? Você tem as séries, cada série tem os seus episódios, não sei quantos episódios, são eventos, cada episódio é um evento. Narrar um episódio de escritório, uma coisa, um evento que aconteceu no ambiente de escritório, ou contar a história da rotina. Se tu conta a história da rotina, você vai dizer como é do princípio ao fim, não é isso? O que acontece sempre no escritório. A situação contada acontece todo dia no escritório? Não, não é todo dia que ele faz aniversário, não é todo dia que a secretária o chama para ir até a sua casa, não é todo dia que ela diz usa o banheiro, depois bata ali aqui no meu quarto, né? Entra aqui no quarto sem bater, certo? E não é todo dia que ele interpreta esse discurso de forma errada. Então, na verdade, a finalidade do texto foi narrar um episódio de escritório. Entendido? Segunda questão, isso aqui chama leitura e interpretação de texto, olha só. Você entende o discurso quando você sabe fazer bem essa leitura. Segunda questão, o desfecho da história, você viu como terminou a história, não viu? Eu chamei bastante atenção para vocês. Eu mostrei o que foi que a secretária falou ao rapaz, o que era para ele fazer, usar o banheiro, depois podia entrar no quarto até sem bater. Somente isso. E o que foi que ele fez? Tirou a roupa e entrou no quarto. Não foi? Se despiu toda da roupa. Tem lá no texto, diz que ele despiu toda a roupa e foi para o quarto. Ficou livre das roupas, disse isso. Ele se livrou das roupas e foi para o quarto. Então, ele tirou as roupas e foi para o quarto da moça, porque ele entendeu o discurso dela de maneira errada. Então, quem passou o constrangimento? É ele, né? Porque não entendeu o discurso. Aqui para nós, o desfecho da história provoca no leitor a sensação de que a paz. Se você tivesse lendo esse texto sem as minhas observações, você teria caído nessa armadilha linguística, tá bom? Porque a armadilha linguística colocado naquele penúltimo parágrafo deixa você entender que realmente a moça deu liberdade, levou para casa, mandou ir para o banheiro, usá-lo à vontade e depois ir ao quarto dela e entrar sem bater. Ora, se você interpretar pela forma como ele também interpretou, ele quem o personagem também interpretou, você caiu numa armadilha linguística provocada por uma situação de interpretação pessoal. E leitura não é pessoal. Interpretação você tem que entender o contexto em que está acontecendo. Observar muito bem a seleção vocabular. É o que acontece se você estiver no trabalho e receber correspondências, que é sua obrigação abrir e ler, e depois, claro, que o chefe não vai ler todas as correspondências, porque quem faz isso é você, mas você tem que informar a ele o conteúdo de cada correspondência. Se você não entendeu o contexto do comunicado que você recebeu nas correspondências, você vai poder passar com segurança uma informação ou vai cair nesse erro de interpretação. Então, leitura é uma prática para sua interpretação. Volto a perguntar. O desfecho da história provoca no leitor a sensação de humor? O leitor vai morrer de rir, uma vez que o narrador usa sempre, nunca caia nesse conto de sempre, nunca, exclusivamente, unicamente. Essas palavras restritivas, essas palavras excludentes ou muito abrangentes, né, tendem a ser uma resposta que não está sendo correta.
Então, humor, uma vez que o narrador usa sempre o tom irônico para narrar a situação. Aliás, eu nem percebi o tom irônico do narrador. Então, nada de letra A. Vamos tentar a letra B? Decepção. Olha, o desfecho o que é, professora? É o fim, o finalzinho da história. Provoca no leitor uma sensação de decepção, pois esperava que a história finalizasse com o romance entre patrão e empregada. Aqui para nós, em algum momento ficou claro que aquele homem era patrão da mulher? Ficou dito que ele era o patrão? Ele poderia ser só um colaborador do mesmo escritório. A função dela é secretária e ele poderia ser o escrituário, o contador, ele poderia ser qualquer outra pessoa na situação de trabalho. Mas fica explícito que ele é patrão da secretária? Claro que não. Se você leu isso aí também, você extrapolou o limite do texto. Você extrapolou na sua interpretação. Por isso, gente, analisar um discurso, observar, ler e entender um discurso não é um exercício fácil. Como é que eu me acostumo com isso, professora? Eu não quero perder a minha vaga porque eu não soube interpretar um texto, eu não soube entender uma mensagem, eu não soube observar que era com urgência e não passei logo à urgência. Você vai treinando isso através do exercício de leitura. Só aprende a ler lendo, só aprende a escrever escrevendo, tá bom? Então, exercício de leitura. Decepção, pois o leitor ficou decepcionado porque esperava que a história finalizasse com um romance entre patrão e empregada, sem nem sequer o texto ter aberto essa possibilidade de que aquilo fosse uma relação de patrão e empregado. Ele poderia ser só um colega de escritório, não está explícito nenhuma e nem outra informação. Ai, professora, então foi a letra C. No final da história, né? O final da história provoca no leitor a sensação de alívio, professora, por entender que a família não esqueceu o aniversário do personagem. Afinal de contas, a família foi lá cantar parabéns para você, foi com alívio. Foi não, bebê. Não deu alívio no leitor, não. Você estava acompanhando a leitura comigo. Não é isso? O que causou realmente na gente foi uma autocrítica. Autocrítica, uma vez que o leitor é induzido a entender o texto sob a ótica do estigma do papel da secretária. Já está tão incutido na nossa cabeça, na nossa cultura, que a secretária é a gostosona do escritório, que ela dá mole para o patrão, que ela tem alguma coisa. Está tão nítido nas novelas, você vê em novela mexicana, novela da Globo, você vê em séries, em televisão, em filmes, não é isso? Sempre a história da empregada bonita, sedutora, que seduz o patrão. Está tão enraizado isso na cultura que você é levado a achar que a secretária estava realmente seduzindo o patrão. E quando você descobre toda a situação, quando na verdade ela só pediu que ele usasse o banheiro, olha, ali é o banheiro, você pode usar à vontade. Ela só disse isso para ganhar tempo, para se organizar dentro do quarto e preparar com a família dele uma situação de surpresa de aniversário, e ele veio nu do banheiro. Então, você, no mínimo, se autocensurou por ter pensado mal também da secretária. Isso é autocrítica. Foi o mínimo que o leitor sentiu ao término desse texto. Entendido? Viu como é importante fazer a leitura e a compreensão de um texto? É aqui que a gente aprende a ler o que está explícito e o que ficou implícito. Vamos lá. O discurso descritivo é aquele que ajuda o orador a criar uma imagem mental e mais precisa para o público sobre alguma coisa que ele está vendendo. Como eu dei ideia aqui do portfólio, lembra? Então, no discurso descritivo, a gente tenta fazer a imagem, com palavras, você criar uma imagem mental, uma ideia do que seja aquilo que esteja sendo vendido. Vai que você não tem um portfólio.
para mostrar as imagens? Vai que você só tem de palavras para tentar vender o produto, mostrar o produto. Por exemplo, se for um programa de rádio, você vai ter que falar, não vai ter imagem para ser exibida, tem que fazer a imagem com palavras. Como aconteceria de você vender um apartamento? Você vai dizer o seguinte, o apartamento tem 95, aí tu não sabe o que é 95, né? 95 metros? Pode ser, né? Tem uma orientação nordeste com vista para o jardim principal do edifício, possui 4 quartos, sala de estar, sala de pequeno almoço e garagem coberta. O apartamento, aí lá vem os adjetivos, né? O apartamento é amplo, luminoso e com vista para os 4 pontos cardeais, pois possui amplas janelas para aproveitar a luz natural. Os serviços que estão incluídos no aluguel do imóvel são luz, água, gás potável e despesas. No que diz respeito às comodidades que podem ser utilizadas, o edifício dispõe de um terraço, piscina interior e ginásio. Todos estes serviços podem ser utilizados pelos inquilinos ou proprietários, com coordenação prévia de dias e horários com o pessoal responsável. Pronto, você leu o texto. E agora, qual foi a finalidade desse discurso? Sandra, pergunte à sua turma. Eu falei que todo discurso tem uma finalidade. Qual foi a finalidade desse discurso? O que é que esse texto pretende? Ele pretende fazer o retrato fiel de um ambiente familiar. Foi essa a intenção? Ambiente familiar luminoso, natural, luz, gás, água potável, terraço, piscina. Os inquilinos podem utilizar. Olha, de repente, isso aí poderia ser também um prédio comercial, por que não? Não precisa necessariamente ser um ambiente familiar. Apresentar as condições físicas de um imóvel de luxo. Oxi, será que é um imóvel de luxo? Porque assim, na minha casa tem piscina, mas não é um imóvel de luxo, entendeu? Então, temos que ver até onde foi aí. Apenas descrever um apartamento, eu já falei para vocês desconfiarem dessas palavras somente, apenas, né? Descrever um imóvel na intenção de despertar o interesse do leitor. Simples, curto, rápido. Descrever o imóvel a fim de despertar o interesse do leitor. Ou seja, é um texto discursivo descritivo. É apresentar as características do texto e cumprir com a sua missão. Beleza? Entendido? Olha aí, o Anderson respondeu certinho aí, letra D. Então, obrigada pela aula de hoje. O material vai ficar no AVA, baixe o material, resolva o restante do exercício e na próxima segunda a gente se encontra com mais redação oficial e empresarial. Até lá.